Olá, tudo bem? Eu sou o professor Flávio do Det Online e hoje eu vou dar continuidade às obras literárias da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Vestibular, curiosamente, acontece agora em maio de 2024. Uma obra que a gente já trabalhou foi Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Você encontra a aula gravada aqui no canal YouTube do Det Online. E hoje eu vou falar de Becos da Memória, livro da grande escritora mineira Conceição Evaristo. Esse livro foi escrito em 1980 e publicado só em 2006. Um silêncio aí de 26 anos. Esse silêncio mostra exatamente uma transformação da autora, uma transformação do contexto, uma transformação da literatura, do leitor brasileiro para melhor. E o fato desse livro estar entre a lista de leituras obrigatórias de uma faculdade de medicina de excelência, mas particular, que é cara, que tem um perfil socioeconômico elevado, mostra uma transformação mesmo cultural. A importância do futuro estudante de medicina, por meio da literatura, que seja, se aproximar de realidades pungentes da vida brasileira. Afinal de contas, essas duas obras, elas trazem como o quê? O relato da mulher negra, que vive na comunidade, que vive na favela. A mulher negra diante do mundo. A mulher negra diante do racismo, diante do patriarcado, diante da pobreza, diante da violência, diante do preconceito. Então, vamos pensar que certamente as ciências médicas pode, vai, deve, o advérbio certamente é que eu aposto nisso, né? Fazer uma questão de comparação. E antes de entrar no livro, só te assim, tranquilizar, as provas das ciências médicas têm sido muito tranquilas, com verificação de leitura, não precisa ter uma interpretação mais ampla, não. Só que isso é um problema, tá? Te tranquilizar, porque vai ser fácil, mas é um problema porque o fato de ser fácil acaba sendo fácil para todo mundo. E é muito comum nas ciências médicas o estudante acertar todas as questões portuguesas, ou quase todas. Então você tem que ter um desempenho lá no alto e levar a sua disputa para a redação. Tá? Então fica atento aí, não vai vacilar. Quem erra geralmente é vacilo, quem erra geralmente é porque não sabe nada do livro, e aí fica difícil. Mas quem lê o livro, assistiu aula, tem condição de fazer uma ótima prova, tá bom? Antes eu só quero dar um recado aqui. Literachula. Tá? Esse é o meu canal de BookTube. Tá? De dicas de livros, de textos, de obras que eu faço. Não é voltado para o vestibular. Não é um trabalho, é um hobby meu. Eu recomendo obras que me agradam, que eu gosto de divulgar, que eu gosto de resenhar. Se você está buscando leituras, dicas de leitura, sem nenhuma intenção, tá? Pedagógica, educacional, acadêmica, Literachula está cheio de dicas para você. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui é a ideia das escrevivências, como você pode ver, né? Em Becos da Memória, a Conceição Evaristo ela vai revisitar a sua gênese, a sua origem, a sua infância, a sua história que remete a Belo Horizonte do começo do século XX, da primeira metade do século XX, de favelas, né? De uma favela que havia aqui na região central de Belo Horizonte, que foi destruída em função do avanço imobiliário, e que ela cresceu nessa favela. Ela cresceu entre os becos dessa favela, e nesses becos as histórias, as narrativas das pessoas que viviam nessa favela se cruzavam no cotidiano, se cruzavam nesses caminhos. Então é impossível determinar onde termina a ficção, onde começa a verdade. É impossível determinar o que ela viveu e o que ela criou. E isso não interessa. Porque o valor da obra está aí, exatamente, de se fazer ficção a partir da realidade e de se mostrar a realidade por meio da ficção. É essa mistura, essa simbiose que dá valor à obra.
Ao contrário do Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo não pretende ser uma ficção. Ele é um diário, ele é um livro de memória. Aqui já são as escrevivências, né? Ela vai criar e inventar em cima daquilo que ela viveu, tá bom? Esse livro, segundo a pesquisadora Regina Dal Castagni, é um livro que nos faz perceber, por meio da experiência narrada, da experiência ficcionada, o que é ser negro no Brasil. E também o que é ser branco numa sociedade racista. É se reconhecer aí dentro dessas duas esferas que compõem a nossa sociedade. O negro violentado e o branco que comete a violência. Então é uma obra que ela pega, uma obra que ela sacode o leitor, que ela faz o leitor entender o outro lado. Como diria o Mano Brown, a vida da ponte para cá, né? Da ponte do Rio Pinheiros para cá, ou seja, fora dos luxos, dos privilégios, das facilidades, dos confortos que a classe média branca goza no Brasil, tá? Então, pequeno relato, breves histórias da vida de muitos personagens, homens, mulheres e crianças da favela. Não é uma obra que está centrada nessa figura autoral. Os becos da memória trazem várias histórias da memória, várias histórias que ela recriou. Então são vários personagens. Vai falar aí alguma coisa em torno, sei lá, de 30 personagens, tá? O Quarto de Despejo é assim também, mas está mais autocentrado na figura da narradora. O Beco da Memória não. A narração vai passando pelos personagens. Então é como se você, leitor, por meio da leitura, andasse por entre os becos da favela e conhecesse a vida e as histórias dessas pessoas. Então, são homens, são mulheres, são crianças, são marginais, são trabalhadores, são bêbados, são matriarcas, são vagabundos, são serventes, enfim, essa gama, né, essa variedade dos habitantes dessa antiga favela, que sofre uma ameaça de destruição. Está passando por um processo chamado desfavelamento, que quer tirar a favela do centro e empurrar as pessoas para os morros e para as periferias. Privilégio do fragmento sobre a totalidade. Então a gente vai passando por várias historinhas. E essa ideia do beco, né? No beco você não vê o todo, no beco você vê a parte. Você está condicionado, você está centrado. E um grande número e variedade de personagens. Então vai passando. É como se você ficasse nessa favela e fosse vendo as vidas passando em desfile. O estilo, acho que a grande Conceição Evarista, que recentemente agora foi eleita para a Academia Mineira de Letras. Ela é uma escritora mineira que ela, logo cedo, ela vai para a Faculdade de Letras, primeiro a PUC, depois para a UERJ, e ela tem uma carreira acadêmica sólida, né? Ela é doutora em literatura. E, paralelo a isso, ela tem uma carreira como escritora. Então, ela está diretamente ligada ao lugar da mulher negra na literatura brasileira. E aqui a gente tem uma diferença, né? Que é uma mulher acadêmica, uma mulher que ela domina a gramática, a linguagem, a expressão, a norma culta. Aqui nós temos uma autodidata que domina a linguagem literária, mas ela não é acadêmica. E ela não domina a norma culta, ela usa uma variante dela. Tá? Isso não tem valor, não tem melhor ou pior. São duas expressões diferentes. O que acontece é que, nesse contexto de opressão, de miséria da mulher negra no Brasil, a Conceição Evaristo, infelizmente, é a exceção, ela não é regra. A regra, infelizmente, é a Carolina Maria de Jesus. Bom, o estilo é uma narrativa fragmentada e ela utiliza a técnica do contraponto. Marca contraponto aí, daqui a pouco eu vou te explicar o que é. Narrada em terceira pessoa com frequentes inserções da primeira pessoa. Então, a Maria Nova, de vez em quando você vê lá verbos, pessoas que te permitem perceber a primeira pessoa, uma intromissão de quem narra, tá bom? Então, você tem um narrador em primeira que passa a maior parte em terceira. Podemos pensar assim, tá bom? Adjetivações inusitadas e neologismo. Eu lembro, por exemplo, que ela escreve, um exemplo, aqui ela escreve sorriso, riso. Ela tem umas construções assim originais, né? Lembra até Guimarães Rosa, da criação de palavras, a sonoridade, a adjetivação, tá? Tem essas invenções. Esse estilo dela é um estilo lírico, é um estilo poético.
Ela tem uma linguagem criativa, ela tem uma linguagem original. Metanarrativa e autoficção. Ela até fala, né, que cabe ao leitor decifrar quem que é a Maria Nova, né, que é essa menina adolescente que testemunha a história, essa narradora. Ao que tudo indica, Maria Nova é Conceição Evaristo na sua adolescência, mas não nos interessa comprovar isso. Como eu disse no começo, o interessante é o mistério. O interessante é não saber onde se separa a ficção da realidade, a memória do documentário, da invenção, da fantasia. A expectativa do desfavelamento e o ritmo da narrativa. O tempo todo você está esperando. É igual a Cidade de Deus, né? Você sabe que vai acontecer aquele final, você sabe que vai dar ruim uma hora. Aqui a gente sabe que vai dar ruim também. A gente tem essa expectativa da construtora expulsar todo mundo da favela. Então, essa questão do desfavelamento, ela também atinge a Carolina Maria de Jesus, porque a favela do Canindé, em São Paulo, desapareceu. Ela foi destruída para dar lugar à especulação imobiliária. O sentido amplo do verbo ler. Nossa, ela usa o verbo ler de várias formas. Ela fala ler uma pessoa, ler uma situação, ler um olhar. Então, ler no sentido de perceber, de capturar, de compreender. Tá? Muito mais do que de enxergar, né? Mas no sentido de mergulhar, de trazer do fundo, ler, decifrar. Tá bom? A técnica do contraponto. Contraponto vem de música. Composição musical que sobrepõe melodias diferentes para serem executadas ao mesmo tempo. Você tem uma dissonância. Na literatura, contraponto vai ser usado por um escritor chamado Aldous Huxley, que escreveu um livro chamado Contraponto. No Brasil, o contraponto ele vai ser utilizado com muita força, com muito talento, por um escritor gaúcho chamado Érico Veríssimo, no seu livro Caminhos Cruzados. E a Conceição Evaristo utiliza o contraponto. Se ela está inspirada no Huxley, se ela está inspirada no Érico Veríssimo, a gente não sabe. Pode ser, né? Ela é uma autora acadêmica. Agora, pode ser que ela, por vias próprias, quis fazer o contraponto. Então, o contraponto, você tem situações que vão se revezando. E essas situações são dissonantes. Então, por exemplo, aparece uma cena feliz, uma cena de amor, logo na sequência uma cena triste, uma cena de morte. Aparece uma personagem muito rica, por exemplo, a dona Laura, dona da casa, que dá um festão, e uma personagem miserável que sustenta uma família de homens e um pai que não tem condição de trabalhar e é alcoólatra, chamada Ditinha. Então você tem esse contraste no contraponto. E aí os fragmentos vão dando uma totalidade. Fragmentos diferentes, uma disparidade que revela um todo. O contraponto na literatura é uma técnica que envolve a combinação de diferentes elementos para criar um efeito contrastante e complementar, enriquecendo a trama e o desenvolvimento dos personagens. A técnica pode ser utilizada para contrastar personagens destacando diferenças e conflitos. Por exemplo, um personagem pode ser rico e o outro pobre, e as suas interações podem destacar essas diferenças e explorar como elas afetam suas decisões. Então tem um método nessas contradições, nessas oposições, nesses contrastes, diferente da Carolina Maria de Jesus, que o que orienta a narrativa dela é o aspecto temporal do diário, é o registro do acontecimento no espaço cronológico e psicológico de um dia. Vários dias que se sucedem. Temas centrais. A ameaça constante e certeira do desfavelamento. A gente fica esperando, ela sabe manejar isso. Esse assunto é sempre falado e há sempre a possibilidade, a expectativa que vai se cumprir no final. As pessoas vão ter que sair, são expulsas, fogem, decidem partir da favela. Nada é verdade, nada é mentira, conforme disse a autora. É impossível definir, delimitar o limite entre a ficção e o documentário, como eu já disse algumas vezes. Belo Horizonte, a força do matriarcado negro, né? Eu moro em Belo Horizonte, eu sou paulista, e uma coisa eu tenho certeza sobre essa cidade. Belo Horizonte é um matriarcado, é uma terra de mulheres fortes, de mulheres que carregam suas famílias, seus filhos, muitas vezes até seus maridos, seus negócios, suas casas, suas tradições. Até por uma questão estatística, mas também por uma questão de gênero, de cultura, de política. É a mulher no comando, né?
E aqui a gente está falando de mulheres negras que carregam aí as suas histórias, suas tradições, seus filhos, suas amizades, seus amores, seus desejos, mas é centrado nessas figuras femininas. A grande matriarca aqui é a avó Rita, né? Uma mulher esplêndida, parteira, que cuida das pessoas, que é uma referência dentro da favela. Então é isso, né? Quando o bicho pega, é a mulher que segura a onda, né? É a mulher no comando. Isso é muito importante. Mesma coisa aqui. Aqui nós temos um matriarcado. A gente tem a Carolina com seus 3 filhos contra o mundo, tentando sobreviver. Bom, a devastação da fome, a gente vê casos de fome mesmo, ela vai descrever quando não há o que comer, ou quando há, a dieta é mínima, é restrita. As doenças, né, a hanseníase, a tuberculose, o alcoolismo, que é uma doença devastadora. A gente tem vários personagens que sofrem de alcoolismo e uns ficam num estado assim, inerte, apático, outros ficam violentos, inclusive com violência física e sexual. Os corpos políticos, né? Essas mulheres que resistem à violência, que resistem à violência sexual, à violência de gênero, à violência de classe, à violência racial, e que também preservam não só as dores, mas as alegrias desse corpo. Isso é uma coisa muito legal do livro, é ela falar do desejo feminino, de mulheres que não são objetificadas, mas que vivem a plenitude da sexualidade, que gostam de exercer o desejo, a paixão, o sexo, sem culpa. Mas ela também vai mostrar algumas questões relativas a gestações indesejadas e dificuldades em relação a esses processos, mas sem culpa, sem moral. Isso é muito legal, né? Tem a personagem Dora, que é uma mulher linda, sensual, forte, ela é rezadeira, ela é demais, e ela é sexualmente ativa e livre. Até que ao final ela vai se interessar e se juntar com o Nego Isidro, mas ela é livre, Alírio, né? Negro Alírio. Bom, a persistência do amor, do altruísmo, da solidariedade, sem ser piega, sem ser romântico, é um livro sobre amor, sobre esperança, sobre resistência. Apesar das piores condições, né? As pessoas teimosamente vivem, fortemente, raivosamente, corajosamente vivem. E buscam a alegria, buscam o prazer, buscam a felicidade, buscam a amizade. Todo mundo quer viver, todo mundo quer ser feliz. Por mais difícil que isso seja, para essas mulheres negras, pobres, né, isoladas, muitas vezes solitárias, muitas vezes violentadas, mas elas buscam a resistência, a alegria, o amor. A consciência de classes e a luta política. Volta nesse personagem, o Negro Alírio, eles começam a perceber a exploração dos trabalhadores pelos seus patrões e começam a perceber também a exploração do espaço da favela pelos donos do dinheiro que fazem o processo de desfavelamento. Eles conseguem entender que há uma lógica absurda que diz que eles não têm direito à moradia, que eles não têm direito à casa. Então a gente tem alguns personagens que vão tomando consciência, assim como acontece com a Carolina Maria de Jesus, que ouve rádio, que conversa, que lê revista, que lê jornal que ela acha na rua e vai desenvolvendo a sua consciência política, a sua consciência de classe, a consciência da sua negritude, do matriarcado, do feminismo negro. A rememoração do passado coletivo dos afrodescendentes. Isso é importantíssimo, né? Eu passo que o branco de classe média, ele adora falar que ele tem passaporte e cidadania italiana, que a família dele veio da Holanda, essa coisa toda do brasileiro que quer ser viking, né, que quer ser europeu, aqui, e o negro vai buscar a sua história, vai buscar a sua origem. E essa origem, ela é uma origem de luta, de resistência e que remete à principal característica, eu falo isso em quase todas as aulas, né, do nosso país, que é a escravidão. É possível pensar o Brasil sem pensar em escravidão. Pensar a faculdade de medicina, que a maioria dos estudantes são brancos e os funcionários que fazem a limpeza são negros. A gente vive ainda as marcas da escravidão, mesmo em condições assalariadas, mesmo em condições de liberdade. Quantas vezes você já não foi a um restaurante que todas as pessoas que estavam comendo eram brancas e quem servia a mesa era negro? Isso é frequente no Brasil. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, aqui é o esforço de, por meio da linguagem, por meio da literatura, por meio da imaginação,
evocar o passado, trazer o passado, construir a memória do povo negro brasileiro. A ideia da senzala favela. Esse ilustrador é maravilhoso, né? Fran, a gente precisa ir para casa para fazer quarentena. Temos que cuidar das nossas famílias. 3 mulheres, 3 faxineiras, 3 empregadas, que ficaram escravizadas, né? Esse quadrinho, como é que chama? Quarentena, isolada. Esqueci o nome desse quadrinho. Minha esposa tem, é maravilhoso. Olha como a população negra sofreu na pandemia, enquanto os brancos ficavam pedindo delivery, ficavam em casa, fazendo home office, os negros continuavam pegando transporte público, limpando a casa das pessoas brancas. Tá? Eu sei que tem estudante que não suporta ouvir história do professor, então você tem a oportunidade, a possibilidade de avançar aqui. Mas eu vou contar uma história rapidinho. Poxa, eu tenho conhecidos que não pagaram a faxineira na pandemia. E aí foi acumulando uma bagunça e ainda ligaram para a faxineira, volta aqui. Sabe? Um mês depois para pegar uma sujeira de um mês para limpar. Sabe? Pessoas brancas, amigas nossas, que se dizem legais, que se dizem progressistas, fizeram isso com as pessoas negras. Então, essa ideia da transposição da senzala para a favela. É um país que tem uma grande injustiça social e racial e que vê a pessoa negra como uma pessoa negra aquela que tem que servir o branco, entregando iFood, limpando a casa, cozinhando, trabalhando de porteiro. O que é isso? Aí quando você tem o negro na universidade, quando você tem o negro na política, você tem o negro na reitoria, quando você tem o negro na ciência, vem o preconceito, só se aceita quando é por meio do futebol, da música. Essa reflexão é muito legal e é essa reflexão que as ciências médicas quer que os seus candidatos tenham, que é ser médico num país que vive a consequência nefasta da escravidão. Tá? Das ideias, 2 realidades, imagens caladas machucavam-lhe o peito. Senzala, favela. Nessa época, ela iniciava seus estudos de ginásio. Lera e aprendera também que era Casa Grande. Sentiu vontade de falar professora. Queria citar como exemplo de Casa Grande o bairro nobre vizinho e como senzala, a favela é isso. É a favela que abastece o bairro rico de empregadas, de porteiros, de jardineiros, de seguranças, de motoristas. Aí faz uma relação com o clássico da sociologia do Gilberto Freire, Casa Grande, senzala. A própria devastação do espaço da favela por meio do avanço imobiliário é essa relação de Casa Grande, senzala. É mudar a senzala de lugar para construir mais Casa Grande. Procurou mais alguém que pudesse sustentar a ideia e viu a única colega negra que tinha na classe. A escola não é lugar aqui de pessoas negras, não tem negra, olha isso. E a menina que tem a consciência política, a consciência de classe, a consciência racial na escola, em que só ela e outra colega é negra, e a professora falando de Casa Grande, senzala, lá falando, como se ela pensasse, professor, eu entendo isso, você não precisa me explicar, eu sou negra no Brasil. Olhou a menina, pois ela escutava a lição tão alheia, como se o tema da escravidão nada tivesse a ver com ela, sentiu mal-estar. Numa turma de 45 alunos, 2 alunas negras, e mesmo assim tão distante uma da outra. Fechou a boca novamente, mas o pensamento continuava. Senzala, favela, senzala, favela. Aos poucos as coisas vêm mudando, né? Com a política de cotas. Quando eu estudei na Unicamp em 95 a 2000, tinha poucos estudantes negros na universidade pública. Na privada, a mesma coisa. Bom, o Buracão tem um lugar lá que é uma fossa, que ela vai aumentando e ela está ligada ao processo de construção e ela é uma espécie de uma metáfora da morte, do progresso, do aniquilamento. O Buracão faz-se metáfora de uma grande boca insaciável que engole as vítimas ao mesmo tempo que as expulsa para longe. O Buracão ratifica na narrativa os sinais de morte que a pobreza exibe todos os dias e também a certeza de que a expulsão para lugares mais distantes, talvez mais pobres ainda, concretizava-se com a presença dos caminhões que chegavam de manhã até a tarde da noite e levavam as famílias. Então vai se ampliando a devastação urbana do espaço da favela, onde as pessoas viviam uma vida que a favela parecia muito com a comunidade rural. Aqui a gente vê isso também. Tinha galinha, tinha planta, aí vai chegando essa especulação, vai abrindo esse buracão e os tratores vão expulsando as pessoas e os caminhões. Tem uma cena que é linda, que ela fala que a mudança de todo mundo era igual. Trouxa de roupa, colchão rasgado, umas poucas panelas e bacias, e era tudo. E a imagem de um santo, e tchau. E o caminhão levava lá para a periferia, lá para longe, né, essas pessoas que são indesejadas para o progresso, né, para a força imobiliária da exploração.
Deixa só eu renovar aqui. Pronto. A morte anunciada pela miséria, pelo buracão, pelos desmoronamentos provocados pela chuva. Você que é de BH, você sabe que BH sofre com isso até hoje. E 2000 e... quando foi? Antes da pandemia, 2020, foi terrível, né? Ano passado também. Todo ano a gente tem desmoronamento e morte por causa de chuva em Belo Horizonte. Já está isso aqui no livro dela, de 86. Desmoronamento provocado pela chuva na forma da expulsão dos miseráveis por a extrema pobreza os acompanharia a nova morada. Esse é o texto da estudiosa Maria Nazaré Soares Fonseca. Você tem dois estudos críticos nessa edição aqui que são bem legais. Os principais personagens. A Maria Nova, adolescente negra, que essa seria o alter ego, né, o outro eu da Conceição Evaristo, observadora das histórias e eventos da favela. A intenção de contar as histórias que observa no futuro. É ela que fala que ela vai contar a história. E o livro seria, então, essa profecia se cumprir, a realização desse desejo. Tio Totó, um idoso, filho de escravos, que perdeu a mulher e os filhos, e que ainda conseguia sorrir na doença, na miséria, e ele tocava tambor de congado. Ele é uma pessoa muito querida. Ele representa essa transição, né, da favela para a senzala. E é também um exemplo de resistência. A Maria Velha, que é a mãe da Maria Nova, uma mulher bonita, triste, descendente de escravos, que ela está muito ligada ao passado, né, com as pessoas que sofreram as diversas violências da escravidão. Então ela tem caso aí na família de loucura, de separação, de pessoas que são vendidas. Ela é uma sobrevivente. A avó Rita, que a Maria Nova adora, é uma personagem muito positiva. Ela é a força do matriarcado, né? Ela é grande, ela é gorda, ela tem uma voz grave, e ela sempre traz amor, sempre traz ajuda, e ela é parteira, e ela cuida de uma personagem que sofre de hanseníase. Tá? E a questão da hanseníase, além do sofrimento físico, tem a questão do estigma. Então, ela tem o coração bondoso e compartilha seu espaço com a outra. Ela dorme abraçado com a outra. A outra é uma outra, né, filha que sofre de hanseníase e que, além da dor, como eu disse, sofre a discriminação. Isso aqui seria o núcleo central, tá? Maria Nova, Tio Totó, Maria Velha e Vó Rita. Agora tem vários outros personagens. Eu deixei alguns de fora, porque eu imagino que você não vai decorar o nome de personagem. A melhor forma vai ser lendo o livro. Mas ainda assim tem bastante personagem aqui, se você quiser fazer uma lista, se você quiser fazer uma coisa para memorizar. O Bondade é um personagem muito importante, né? O sujeito chamado Bondade, ele personifica a bondade. É um sujeito que conta história, que visita doente, que é um cara alto astral, é um cara bom. Assim como o Negro Alírio, que é o trabalhador alfabetizado, que ele consegue ler a realidade, ele tem a consciência política. Para aqui, ó, Vó Rita, Bondade, Negro Alírio. Esses personagens são muito fortes, são positivamente fortes, são exemplos, são lideranças, ou uma palavra que está na moda, são referências dentro da favela. Aí vem o Fuinha, que já é o oposto, olha o contraponto, é um homem mau, né? É um homem violento que batia na mulher e que vai, inclusive, abusar fisicamente da própria filha. O Brandino, que é um sujeito que é morto pelo trator da construtora e fica por isso mesmo, né? A força do capital, né? Que passa por cima das vidas. A Dora, já falei um pouco dela, uma mulher bela, livre, independente, que também era rezadeira. E a filha, essa mulher é a libertação sexual, né? É o feminismo, é a força da mulher negra livre, dona de si, contra o machismo, contra o patriarcado. Muito bacana essa personagem. Tanto que ela vai se aproximar do Negro Alírio, que não julga ela. Isso que é legal, né? É um casal muito bacana. Os dois se completam sem julgamento, só com amor, só com aceitação. A Ditinha é uma mulher forte, trabalhadora, que sofre tanto, trabalha numa casa tão rica, mora meio que não aguenta, não percebe, e vai embora com um broche, uma pedra verde preciosa. Aí, acusada de furto, a polícia vai até a favela e ela diz que ela jogou a pedra da patroa, o broche, na vala de fezes. Isso obriga os policiais a ficarem mexendo nas fezes para tentar em vão encontrar a pedra preciosa. Ela vai puxar uma etapa na cadeia, depois ela volta para tirar os filhos de lá. É uma história muito bonita. São várias histórias, né? A história do Tio Totó, a história do Fuinha, a história da Dora, a história da Ditinha.
Bom, o Jorge Balalaika, o marido que chega, todo feliz com a mulher, vai viver na favela, a mulher começa a dar uns perdidos, sair, até que ela o abandona, ele não aguenta e tira a própria vida. Então a gente tem aí pessoas que têm depressão, que tiram a própria vida, que têm tuberculose, hanseníase, alcoolismo. Além da miséria, além da invisibilidade social, temos várias doenças de forma clínica e doenças mentais. É um lugar comum falar que as ciências médicas ela busca, dentro das obras, questões relacionadas à medicina, embora ela não tenha feito isso nos últimos anos. Mas aí, enfim, nós temos questões mentais e questões físicas. Tá? A Filó Gasogênio, uma mulher forte, honesta, querida por todo mundo, que também vai sucumbir. Se não me engano, que ela tem a tuberculose, né? Ela cospe sangue. E a morte dela revolta as pessoas. Porque alguém que não tem como ir ao hospital, que não tem como ir ao médico, que a ambulância não vai buscar, está entregue à própria morte e que em algum momento ela deseja morrer para não incomodar mais as pessoas. É muito triste, né? À medida em que esses personagens se conformam do próprio sofrimento, da própria condição, e desistem de lutar. E não é assim que os personagens são fracos, é que é muito difícil lutar nessas condições. A nega Tuína, que sucumbe às complicações, ela tem um parto e ela morre depois de parir gêmeos, né? Depois de ficar sem o marido. Já. Lembra aquele trecho, né, do Rap dos Racionais que ele fala de uma mulher, mãe solteira com filho nos braços na selva de pedra. É a nega Tuína. E a Cidinha Sidoca, uma doida, né? Ela é louca, não faz mal para ninguém, o pessoal gosta dela, brinca dela, aí ela cai no buracão. Isso é muito simbólico, né? O buracão já está matando as pessoas. E ela é encontrada morta lá como indigente, não tem parente. Então você tem essas situações, né? Fome, violência sexual, incesto, suicídio, alcoolismo, né? Esquizofrenia, suicídio. A vida é dura, não tem massagem, né? É o Brasil, sem maquiagem. Não é o Brasil do clube de campo, não é o Brasil da grama bonitinha, não é o Brasil do beach tênis, né? É o Brasil com S. É o Brasil que o futuro profissional de saúde pode ajudar, né? Pode fazer a diferença, pode cuidar dessas pessoas. Os sonhos dão para o almoço, para o jantar nunca. A pessoa que vive negra na favela, na miséria, na violência, ela sabe que tem um limite para o sonho, porque ela tem que cuidar da realidade. Ao mesmo tempo, assim, dá para sonhar, mas tem que fazer acontecer. Porque só dá para sonhar no almoço, a janta vai arrancar a barriga. A menina crescia violentamente por dentro, era magra e esguia, seus ossinhos do ombro ameaçavam furar o vestidinho tão gasto. Maria Nova estava sendo forjada a ferro e fogo. A vida não brincava com ela, nem ela brincava com a vida. Ela, tão nova, já vivia mesmo. Muita coisa, nada ainda, talvez ela já tivesse definido. Sabia, porém, que aquela dor toda não era só sua. Era impossível carregar anos e anos tudo aquilo sobre os ombros. Sabia de vidas acontecendo no silêncio. Então, a narradora que carrega consigo os fragmentos, as histórias dos outros. A gente fala numa narradora, numa protagonista, mas ela não é exatamente a personagem principal. Os personagens principais são as vidas que vivem nesses becos, as vidas que se entrelaçam na memória dessa narradora. Aqui a gente já tem mais centralidade da mulher com seus filhos. Aqui é toda a comunidade negra da favela. Sabia que era preciso pôr tudo para fora, porém como? Como? Ela estava forjada, ferro e fogo. E ao ler isso aí, você já entende que isso foi posto para fora. Que ela viria a ser uma escritora. Provavelmente a grande Conceição Evaristo. Não podemos afirmar, mas também não podemos negar. Beleza? Espero ter te ajudado. Qualquer coisa você volta, você para os slides, mas, sobretudo, leia esse livro. A editoração dele, ó, a página ela tem uma margem grande, é fácil, é um livro curto de ler. Ele só assusta, assim, mas ele é tranquilo. O Quarto Despejo é maior. São duas grandes leituras, são duas grandes mulheres que desafiam a morte, o racismo, a violência, o homem, né, a miséria, a doença, e que contam essas histórias para que a gente possa criar histórias diferentes para essas mulheres, para as próximas mulheres. Então é uma literatura comprometida com a realidade.
É uma literatura que tenta agir na realidade, que tenta denunciar e trazer consciência, que cumpre uma função política, que cumpre uma função social, de representar aqui essas duas grandes vozes do feminismo negro no Brasil. Muito bom, Ciências Médicas, parabéns por essa escolha. Tenho certeza que isso vai ser muito importante para você, futuro médico, futura médica, que está assistindo essa aula e vai estudar nas Ciências Médicas. Valeu, espero que você tenha gostado. Segue a gente no Det Online, tem várias aulas para você assistir gravadas. Tchau, tchau.